Olá, futuros e futuras canadenses. Hoje eu estou aqui com a Ananda e a gente vai falar sobre o mercado imobiliário em Ottawa. Né? Há quanto tempo você mora em Ottawa? Moro aqui há 4 anos já. 4 anos. Então já tem estrada aí. Já tá trabalhando nessa parte do mercado imobiliário há quanto tempo? Então, para Van eu trabalho agora, a gente começou aqui em Ottawa agora, mas eu já estou olhando o mercado financeiro já tem uns 2 anos, mais ou menos, que eu venho acompanhando. É porque Porque a gente está pensando em comprar casa, mudar de casa, aluguel, e aí a gente está sempre acompanhando. E é uma loucura, né? Os preços são uma loucura, então a gente está sempre acompanhando tudo por aqui. bacana. Então, gente, hoje, sendo, né, um tema de a realidade, né, do mercado imobiliário de Ottawa, por favor, não se assustem. Melhor do que Toronto e do que Vancouver, né? Que a gente já fez aí lives passadas. Mas eu vou deixar, então, ela se apresentar, contar um pouquinho da história dela e, então, apresentar o tema. E vocês podem sempre deixar perguntas aqui embaixo, tá? Então, nos comentários, para a Ananda responder. Então, o palco é seu, senhorita. Ah, lembrando, gente, rapidinho, antes de dar o palco. Se vocês quiserem entrar em contato com a Van Sweet Home, é só mandar e-mail pro e-mail que tá aqui embaixo, canadá@vansweethome.ca, tá? Aqui eles vão atendê-los. E acho que é isso. Tem mais alguma coisa que seja importante falar? Ah, deixa eu te perguntar. Quando a gente fala sobre aluguel em Ottawa, a gente está incluindo Gatineau também ou não? Não, por enquanto não. Por enquanto a gente só está do lado de Ottawa mesmo. Ok, então, mete bronca. Olá, pessoal. Meu nome é Ananda, eu moro aqui em Ouro há 4 anos. Amo essa cidade, sou fã de carteirinha. Eu também. E fui convidada para trabalhar para a Van Sweet Home para começar as atividades aqui em Ouro, tem mais ou menos 2 meses. E é isso, estamos aí. Se vocês tiverem perguntas, mandem perguntas para a gente aqui, que a gente vai ter o maior prazer de responder. Bacana. Então, o mercado de Ouro ele é bem diferente de Vancouver e de Toronto. Ele segue a tendência de aumento de preços, como o Canadá inteiro, mas a gente tem algumas particularidades, porque, por exemplo, Toronto e Vancouver você tem o metrô. Você tem um transporte público bom. Aqui em Ouro a gente não pode dizer que o transporte público é bom, então a gente tem esse adendozinho na hora que a gente vai procurar nossa casa, nosso apartamento, para a gente ter certeza de que a gente vai morar num lugar que não vai ser uma furada depois. Porque Mas ainda aí também tem aquele VLT, não tem? tem, mas o VLT ele é muito pequeno, ele pega uma parte muito pequena da cidade e ele vive dando problema. Então não é uma coisa que você pode contar. É. Então, assim, aqui a gente trabalha, né? Eu procuro ver quais são o estilo de vida que a pessoa vai levar, se a pessoa vai estudar no college, se ele vai estudar na universidade, se ele já veio com PA, porque tudo isso vai influenciar muito na hora da gente escolher a casa aqui em Ottawa, por causa do transporte público. Então, isso eu acho super importante a gente conversar sobre isso e ver quais são as necessidades, né, de cada família. Eu sinto que muita gente tem preocupação com a escolha da escola da criança, né? Quando vem se mudar, todo mundo pergunta, mas e a casa, e a escola, como é que faz? Aí eu sempre digo, gente, não se preocupem com a escola, porque a gente tem pelo menos 2 a 3 opções de escola primária, né? Até antes do high school, em cada região. Então é tão difícil a gente conseguir achar uma casa que é mais fácil a gente focar todas as nossas energias para encontrar a casa, e depois que você encontrar a casa, você escolhe a escola baseada no seu raio, né? Ali, e você vai sempre ter 2, 3 opções. As escolas aqui são ótimas, a gente não precisa ter esse tipo de preocupação, né? E isso eu vejo que é uma preocupação constante, assim, todo mundo está muito preocupado com a escola. Melhor escola com ranking, não sei o que, essas coisas, né? E na realidade, isso é uma preocupação assim que eu acho uma das menores preocupações que você tem que ter. Eu acho mais de você se preocupar mais onde você vai morar, se é perto do trabalho, se não é. A gente no Brasil, a gente não tem neve, a gente não está acostumado com frio de -30, -40, que é super comum aqui. Então, todas essas mudanças vão influenciar muito no seu estilo de vida, no lugar que você vai morar e, assim, o trajeto que você vai fazer para o seu trabalho, para a sua escola. Eu digo que aqui em Ouro a gente leva 20 minutos para chegar em qualquer lugar. Então, assim, a cidade é muito pequena. Então, óbvio, o transporte... Do meiuco dela, né? Porque ela é uma cidade em território gigantesca, né? Exato. Porque o que acontece? A gente pega hoje em dia não, já tem mais de 20 anos, que Ouro ela foi expandindo e aumentando a região dela com os outros bairros, que é Kanata,
Barrhaven, a Orleans, e aí se tornou uma cidade só. Então você tem aquele meião do centro de Ottawa, que era a cidade antiga, e agora você tem esses outros bairros que estão crescendo, estão expandindo, que são ótimas opções para quem não está perto do college, por exemplo, não precisa do college ou da universidade no centro da cidade, porque eles têm preços ótimos, as casas são super novas, e você fica num lugar bom. Você mora, por exemplo, eu até anotei aqui, Barrhaven, por exemplo, que é um bairro super querido aqui pelos brasileiros, né? Todo mundo quer se mudar para Barrhaven, que tem ótimas casas, os preços são maravilhosos. Então, de Barrhaven para o centro da cidade, de carro, você leva 18 minutos, entendeu? Não é uma coisa, a gente está vindo do Rio de Janeiro, das grandes cidades. Eu lembro quando eu morava no Rio, para eu atravessar da Barra da Tijuca para o centro da cidade, eu levava 2 horas e meia de carro para chegar no meu trabalho de manhã. Entendeu? Então, essas coisas, a gente fica com essas coisas na cabeça, achando que quando chega aqui, isso vai ser um super problema. Porque você, a maioria das vezes, você chega, você não vai comprar carro de primeira. Então, você vai realmente ficar dependendo do transporte público. Então, isso tudo influencia bastante ali na hora da gente escolher a casa. Então, por exemplo, se você vai para o centro de ônibus, são 50 minutos. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, né? Que você falou então sobre a questão da escola das crianças e depois você falou sobre a universidade e sobre os colleges. Então, aqui em Toronto, né, a gente vê alguns colleges, tirando acho que a George Brown que fica ali no centro, a gente vê que os colleges estão meio espalhados por fora de regiões onde, por exemplo, tem acesso ao metrô, né? Então, os em Ottawa são no centro da cidade. A Carleton, a Universidade de Ottawa, o Algonquin, isso tudo é no centro. Não, então, a Universidade de Ottawa é no centro, central mesmo. A Carleton já é um pouquinho mais afastada do centro, mas é considerada ali, você pode considerar ainda como uma área meio central. E o Algonquin College está em Nepean, que foi uma dessas cidades, junto de Barrhaven e Kanata, que se uniram. Então, assim, Nepean, que é onde fica o Algonquin College, a gente está a 15 minutos do centro da cidade de carro, por exemplo, entendeu? 40 minutos. Então, assim, quando você fala em distância aqui em Ottawa, principalmente de carro, a gente está falando em cruzar a cidade ponta a ponta em 45 minutos, entendeu? Porque a cidade é pequena, por maior que ela tenha se espalhado, nós temos as highways, 2 highways grandes aqui, que ajudam muito no fluxo do carro. Isso é uma outra vantagem de Ottawa, que eu tô aqui para vender Ottawa, tá, gente? Eu tô aqui junto, que eu quero que todo mundo... Sim! Então, a outra vantagem que a gente tem de Ottawa aqui é engarrafamento. A gente não tem engarrafamento igual existe em Toronto, por exemplo. Os engarrafamentos aqui, eles são muito pontuais. Então, é no horário de manhã de levada para a escola, das crianças, você fica lá, engarrafamento 15 minutos na highway, vamos supor, entendeu? E a volta, 3h30 da tarde, a mesma coisa. Então, assim, as distâncias, elas não são tão grandes. E a cidade, por mais que a gente não tenha metrô, e o ônibus não seja essas coisas assim maravilhosas, que chega na hora e tudo, a gente consegue se movimentar com facilidade por dentro da cidade. E se você tem um carro, nada vai ser problema para você. Distância realmente não é um problema para você, entendeu? Então você pode escolher morar mais longe, não vai ter um tempo para chegar de repente ao centro ou ao seu trabalho. Você vai ter, né, como ela falou, as escolas, pelo menos 2, 3 escolas perto da região onde você vai morar. Então, realmente, acho que faz sentido você morar um pouquinho mais longe também, né? Sim, o que acontece? Esses bairros mais distantes, Kanata, Barrhaven, Orleans, eles têm as casas que estão sendo construídas mais novas. Então, eu tô com os dados aqui para te mostrar só os valores, que a gente vê como que é um absurdo, gente, a diferença. Você vê em Vancouver um apartamento de 2 quartos, $3.100. Aqui com $3.100, 3.300, vamos dizer, você aluga uma casa de 4 quartos em Barrhaven. Caraca. É surreal a diferença, entendeu? Aqui, por exemplo, para você pegar uma casa de 3 quartos em Barrhaven é $2.200. Você tem garagem, você tem quintal, entendeu? E você paga $2.200 por mês. Então, assim, são os valores, $2.200 por mês é o valor de um quarto em Vancouver. Aqui também, eu acho. Toronto eu tenho aqui anotado também, ó. Toronto, um quarto, $2.000. E 2 quartos, 2.700. 2.700 por 2 quartos aqui eu tenho 1.850 uma townhome em Barrhaven, entendeu? No centro de Ottawa, quando a gente fala de centro mesmo, apartamento de um quarto lá é $1.900 um prédio bom,
sabe? Bem bom, assim. Então, assim, os valores, eles são muito discrepantes. Você passa um pouquinho mais para perto do college, US$ 1.650. Tem prédios modernos no centro? Tem sim. Tem alguns prédios que foram comprados e eles estão fazendo, eles estão o tempo inteiro fazendo muita obra aqui, né? Você vê obra pela cidade toda, eles estão expandindo o metrô, o VLT, né, no caso. E no centro da cidade tem uns prédios que eles compraram, que era. Tem um muito bom, que era um hotel, e eles reformaram inteiro, fizeram um prédio todo de apartamentos. Tem várias companhias aqui que você aluga o prédio, que eles são donos do prédio todo, né? Então eles reformam o prédio inteiro. Então tem vários prédios novos, apesar do centro da cidade ter muita casa velha. Por exemplo, às vezes a pessoa fala, eu quero morar numa casa no centro da cidade. Tem. É bom? Não, não é bom. São casas muito velhas. Casa muito velha que eu digo é de 1900, 1930, entendeu? Então, assim, vale a pena pagar para você morar numa casa no centro da cidade? Pela minha opinião, não. Porque como a gente conversou, né, do trânsito, você não tá 2 horas de distância de um lugar, entendeu? As distâncias elas são muito curtas. Você consegue se movimentar pela cidade morando um pouquinho mais afastado, num lugar bem bom, e trabalhar no centro da cidade, por exemplo, estudar na Universidade de Ouro, por exemplo, entendeu? Então, são coisas que as pessoas têm que botar na balança, e isso a gente conversa muito no nosso call, para saber quais são suas prioridades. A minha prioridade, não, eu quero morar no centro de qualquer maneira. Estou disposta a morar numa casa de 1.900, entendeu? Pagando US$ 2.300. Eu quero, tá bom. A gente vai correr para satisfazer essa sua opção. Só que a gente conversa e mostra que existem outros lados, né? Você não precisa necessariamente, para você viver bem, morar no centro da cidade, aqui em Orva, entendeu? Porque você tem outras regiões que vão te atender muito mais, principalmente quem tem família, criança e gosta de espaço, né? A gente consegue uns espaços muito maiores, umas casas boas, de 2, 3 quartos, sem você ficar distante de tudo, morar no meio do nada. Isso aqui não existe aqui, entendeu? O perfil que vai para a Oral é mais família? É família de Sim. 4 ou você vê mais solteiros ou mais casais? Não, eu vejo mais família mesmo. Normalmente, 1 ou 2 filhos, e algumas pessoas já trazem o pet também, que também é uma outra variável aqui. Quando você faz procuras de imóveis, você bota o perfil todo da pessoa, você diz que você tem um pet, a quantidade de listing que você tinha visto, vamos supor que foi 100, ela cai para 50. Outra coisa que varia muito também, que a gente vê na hora de fazer procura do imóvel, muita gente quer a lavanderia dentro do imóvel, né? Dentro do apartamento. E isso também é um fator de como é que se diz? Você tira as suas opções, você mina as suas opções, porque são mais, além de ser um pouco mais caro o imóvel, você diminui muito a quantidade de opções que você tem naquela área. E Não é aqui, ter lavanderia, a laundry dentro do apartamento? não é comum. As casas, sim. Nunca vi uma casa que não tenha, mas apartamento não é comum. Apartamento você paga um pouco mais caro e, e realmente, assim, é mais restrito, bem mais restrito do que se fosse a lavanderia do prédio normal. Aí também varia muito. Tem outras coisas também. Eu quero morar perto da região do college e quero ter um apartamento que eu não faço, não faz diferença para mim se a laundry é dentro ou fora do imóvel. Mas eu não quero ter contato, sei lá, com pessoas de outras nacionalidades. Então você tá Aí, fazendo o quê no Canadá, amigo? exatamente, complica, sabe? Então, as pessoas elas têm umas necessidades muito pontuais. E quanto mais você restringe, quanto mais coisa você coloca, né? Quanto mais característica no imóvel você coloca, mais você restringe a nossa área de atuação, né? E menos oportunidades você tem. Aqui, como o resto do Canadá inteiro, o mercado ele é super volátil, então assim, é tudo muito rápido. Então, para a gente fazer uma aplicação aqui hoje, a gente pede não, a gente é obrigado a ter 60 dias de antecedência. Por quê? Aqui em Ontário, você tem que avisar para o dono do imóvel, para o landlord, que você vai se mudar com 2 meses de antecedência. Então, o que acontece? 2 meses antes, no dia seguinte que a pessoa fala que vai vagar o imóvel, eles já botam aquele imóvel no mercado novamente. Então, assim, a gente trabalha com essa janela de 60 dias, porque no início do mês, quando as pessoas estão colocando os imóveis, né, para alugar,
É quando a gente tem as melhores opções e mais opções. Vai passando o mês, tá ouvindo? Tô. Ah, então, vai passando o mês, essas opções elas vão ficando mais escassas, aí só ficam as porcarias e as coisas muito caras. Lembrando, então, gente, né, que é bom vocês fazerem o contato com a Van Sweet Home bem antes de vocês entrarem. Vocês precisam ter esse gap aí de, vou entrar em setembro e só vão liberar alguma coisa de repente em agosto. Você tem que entrar em contato antes para eles poderem começar 60 dias antes. Nossa, sério, é muito tempo. A gente tem um processinho, né? Assim, a gente pega os documentos da pessoa, porque na hora que você vai ver um imóvel e aplicar, a gente aplica, a gente foi aprovado, a gente tem que pagar no mesmo dia. Então, assim, para você aplicar também, você saiu do imóvel, gostou do imóvel, a gente tem que aplicar na mesma hora. Porque é surreal a quantidade de gente. São 20, 30, 40 pessoas aplicando para o mesmo imóvel. Então, assim, tem que ser tudo muito rápido. Então, a gente tem. Então aí também tem essa loucura de Tem. Vancouver e Toronto. Nossa, achei que fosse um pouco Tem. mais do que doideira. Tem. É real, tem. E assim, os meses que a gente mais tem chegada, né, de estudante internacional, o pessoal chega em agosto para começar as aulas em setembro. Então, quem chega em agosto, a gente já tem que começar a procurar o imóvel em junho. Então, assim, tem que ser bem corrido. A gente pede 4 meses de antecedência para a gente poder se programar, pedir os documentos todos, fazer todos os formulários. A gente tem os formuláriozinhos para ajudar na hora da aplicação, né, para você ser aprovado pelo landlord. Então, tudo isso a gente precisa estar com isso pronto 60 dias antes do início da procura, porque abril, dia 1º, a gente já começa a procurar e já vai visitar o imóvel bem rápido para a gente conseguir ter aprovação e conseguir aquele imóvel. Outra coisa que acontece aqui em Ottawa, que também acontece nos outros, principalmente Toronto e Vancouver, é a questão dos aluguéis, né? Assim, a questão da parte financeira. A gente vem sem, a maioria das vezes, né? A gente, estudante, vem sem emprego. Então, a gente não tem uma comprovação financeira, a gente não tem um histórico de crédito, né? Que isso é super importante também. Então, assim, isso é mais um agravante para a gente conseguir passar na frente dos outros e conseguir aquele imóvel. Então, como que a gente faz isso? Normalmente, a gente vê que normalmente como funciona o mercado, a gente pede 1 ano de aluguel, daquele aluguel, você vai alugar um apartamento por $2.000, é o seu budget, né? Então, a gente pede que você tenha pelo menos 1 ano de aluguel na sua conta para a gente comprovar renda e mostrar que você é uma pessoa saudável, que tem uma vida financeira, apesar de você não ter ainda um emprego aqui, porque você ainda não chegou no Canadá, né? Então, o dinheiro que a pessoa tem na conta bancária no Brasil serviria sem nenhum problema. Sim. Lembrando que teria, no caso, $24.000, estaria tudo certo. Sim. Deixa eu te perguntar, eles precisam de fato falar assim, tá aqui 12 cheques ou ter esse dinheiro na conta é o suficiente? Não, é só você demonstrar o extrato, né? Você mostrar que aquele dinheiro está lá. E não, a gente também só paga o primeiro e o último aluguel. E aí, o que acontece? O primeiro e o último, os dois, você precisa pagar na hora. Dependendo do perfil das pessoas, aqui em Hora, principalmente, que a gente recebe muita família, a pessoa fala, não quero morar em apartamento, quero morar numa casa, eu quero um backyard, eu quero melhorar minha qualidade de vida. Então, assim, em referência às casas, a gente acaba tendo mais uma coisa que a gente precisa para ganhar essa casa. Normalmente, a gente tem que oferecer de 4 a 6 aluguéis para a gente poder vencer, né, a essa casa. Então, assim, é proibido eles pedirem, eles não pedem. Só que na hora que você vai aplicar, ele tem lá 20 pessoas para ele escolher. Então, quem que ele vai escolher? Quem não tem emprego, ele vai escolher quem tem pet, quem não tem pet, entendeu? Então, nessa hora, você oferecer mais aluguéis de primeira é uma grande vantagem, assim, isso funciona bem, entendeu? Pra gente. A gente tem feito isso e tem funcionado bem. É o ideal? Não, tá longe de ser o ideal, né? Mas às vezes a pessoa vem com aquela vontade, ela não importa, ela quer porque quer morar numa casa. Então a gente vai e a gente tem que usar desses artefatos às vezes para a gente poder conseguir. Ok. O pessoal estava perguntando sobre. Eu estava perguntando aqui, fechando aqui com a Van Sweet Home, quantos aluguéis precisamos pagar ao deixar de reservar, você meio que já falou. E aí teve uma pessoa aqui falando se a diferença, quando se tem 2 pets grandes, fica muito grande no aluguel. Quando a gente Não, encontra uma casa ou um imóvel que aceite 2 pets grandes.
Então, isso, e o problema é esse. O problema não é nem o valor do aluguel. O problema é aceitarem os pets, entendeu? A gente tem aqui é mais pet friendly do que Vancouver, Graças certeza. É, a gente é mais pet friendly, pelo que eu vejo o pessoal falando. Mas, realmente, ter dois cachorros grandes, as suas opções. Se a gente tinha 20 opções, que para quem não tem pet, de repente para ela a gente só vai ter duas, três, entendeu? Assim, não é fácil de achar, mas também não é impossível. É difícil, mas a gente, com esses 2 meses de antecedência, a gente tem tempo, né? Porque, assim, o mercado ele funciona assim. Só que se você procurar hoje é dia 25/4, se você botar hoje no site de busca, você vai ver algumas casas lá. Porque acontece, várias casas aqui ou estão em obra, acabaram de ser entregues. Tem muita casa que você vê que ninguém nunca morou. A pessoa comprou de investimento, aquela casa ficou pronta no dia 15 de abril. E aí o que ele faz? Ele imediatamente bota aquela casa para aluguel. Existe, mas não é o normal. O normal aqui é a gente começar os aluguéis no dia 1º de todo mês. Então, assim, 60 dias antes. No caso dela, se a gente não conseguir, a gente tem essa gordurinha aí. Não quer dizer que se a gente não conseguir alugar nos 5 primeiros dias do mês, ela dá gosto, não vai mais conseguir casa. Não é assim. A gente tem, mas a quantidade vai diminuir bastante. Existem também casas, às vezes, agora mês passado mesmo, eu consegui uma casa para dia 15 de maio, que também é uma coisa difícil. A gente só consegue essas coisas quando as casas estão em obra, ou a pessoa saiu, sei lá, por questões muito específicas, entendeu? Porque, no geral, é dia 1º que começam os aluguéis. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os tipos de imóveis que são comuns aí? Então, você falou sobre casa de teste, né? Então, aquela casa separadinha. Você falou sobre os apartamentos. Aí tem casas geminadas, tem aquelas townhomes. Tem. Aqui tem townhome, tem muita townhome nesses bairros, principalmente nesses bairros, né? Mais afastados do centro ali. E você olha, parece aquela casinha, uma do ladinho da outra. Só que tem algumas que são prédios, são apartamentos, na verdade. Você tem mais de uma porta, né? Em cada um. Então você tem um andar de baixo, um andar de cima, tem 4, 5 pessoas diferentes morando no mesmo lugar que você acha que é uma casa, mas na realidade ele é um mini prédio, assim, né? Só que de 2 andares. Isso aqui é bem comum aqui. A gente tem a townhome também, que não é, que são casas realmente geminadas, uma do lado da outra. A gente tem os apartamentos e tem as single homes, que são aquelas casas que ninguém encosta em você, né? Você não tem muro com ninguém, você não tem parede nenhuma, você não divide parede nenhuma com o vizinho. Bacana, bacana. Deixa eu ver. O que é o Center Town? Oi? O que é o center? Existe uma coisa que tem o centro da cidade, obviamente, mas seria um downtown. Mas é porque alguém perguntou aqui qual a sua opinião sobre o Center Town? Falando sobre o centro. Não. Center Town é uma área boa, porque assim, o centro da cidade aqui, eu digo que tem a área boa e a área ruim, né? Então a gente tem uma área que é a área que tem bastante abrigo, porque aqui os mendigos, enfim, as pessoas de rua, elas não ficam no inverno, nem não moram na rua. Então elas vão. Ia congelar. Exatamente. Então, elas dormem nesses abrigos. Então, onde existem esses abrigos, normalmente a concentração de drogado e de maluco ali é bem grande. Então, assim, a gente evita essa área, que seria o outro lado, seria mais para Sandy Hill, ali para o outro lado do rio, perto do Byward Market, ali por trás, mais distante do parlamento. Então, essa área ali, eu não gosto dessa área, eu não indico para ninguém. Tem prédios enormes, lindos ali, que acabaram de ser construídos, mas você entra na Dollarama, tem um maluco jogando tudo no chão. Você entra no mercado, tem a pessoa tacada no chão. É bem surreal, assim. É a parte mais feia da cidade ali. Então, eu não gosto, eu não indico. Mas Central é uma parte bem boa. É pro outro lado, não tem nada a ver com isso. Inclusive, fica já perto da beira do rio, né? Do rio Ottawa, que é são as nossas praias aqui, né? Então, e fica perto, lá tem o metrô, você tem uma quantidade enorme de ônibus ali, de linhas de ônibus. Eu tô achando engraçado que falou Center Town é o nome de um bairro, tá? Porque eu fiquei pensando, a gente quando fala que vai pro centro, a gente fala que vai pra downtown, não? É isso mesmo, porque assim, porque é uma parte enorme, ela engloba várias. Porque o centro de Ottawa aqui é dividido nessa parte do Byward Market, e aí você vai andando para perto do prédio do parlamento, essa Central Town é como se fosse mais ou menos na direção em frente ao parlamento. Ó, gente, só para vocês
verem aqui, tá? Então, esse Center Town é aqui, nessa região, Isso, tá? E aqui tem o Rio Ottawa, que ela falou. isso, E esse aqui é o canal, né? isso. Entre, Pronto. Então, deixa eu olhar aqui o seu mapa. Peraí. Tá vendo o Ottawa Gallery, a Art Gallery aqui, Universidade de Ottawa? Lower, já não está escrito Lower Town. Onde tá escrito o quê? Old Town? Lower, Lower. Aqui em cima, perto do transporte público. University of Toronto, aqui. Quase chegando. Então, essa área aí. Essa Pronto. área aí, da Universidade de Ottawa. E Lower Town, que é a área que eu não gosto e não recomendo. Essa área e ali atrás Sand Hill também. Quando eu fui a Ottawa da primeira vez, falaram que o bairro, acho que Vanier, não era bom. Vanier é muito, muito, como é que se diz? Polêmico. Tem Polêmico. muito polêmico. Se você olhar lá na comunidade dos brasileiros em Ottawa, se falou em Vanier, cria uma discussão danada. Fato é que, se você começa a acompanhar, né, quem está vindo para cá, e eu recomendo fortemente que faça isso, comece a ver as notícias daqui da cidade, você vai ver que tudo acontece em Vanier. Jesus! Cara com uma arma, não sei onde, Vanier. Acharam um cara morto no meio da rua, Vanier. A polícia entrou na casa de não sei quem sem mandado, Vanier. Tudo é Vanier, entendeu? Então, assim, é uma área também que é bem aqui atrás. Isso, esse Vanier aqui em cima, gente. A gente saiu aqui, então, ó, também a Universidade de Ottawa aqui, o Center Town aqui e Vanier tá aqui. Tem Vanier South, North e Vanier normal. Isso, é porque é uma loucura, porque aí você tem uma área de Vanier que é boa e você tem uma área de Vanier que é polêmica. Então, isso é uma outra área da cidade que eu também, assim, tipo, evito. Entendeu? A não ser que eu quero morar em Vanier, porque eu quero que eu achei o imóvel barato. E isso é uma outra coisa também. Quando as pessoas veem imóvel muito barato fora do valor normal dos outros, tem que ficar bem atento, porque aqui em Hora a gente tem o aquecimento elétrico e a gente tem o aquecimento a gás. E isso faz uma diferença brutal na sua conta. Se o aluguel, vamos dizer, você está vendo um aluguel de uma casa por $1.500. Só que todas as outras casas na mesma área são $1.800. Na mesma hora você já tem que parar e perceber, tem alguma coisa errada. Esse aquecimento aí é elétrico. Durante o inverno, só $5 por mês de aquecimento, é isso? Exatamente. $550, $600 por mês de aquecimento. Eu sei porque eu tenho uma amiga que paga. É bom quando a gente tem alguém para poder falar assim, então, sabe esse negócio que você está querendo? Acho que vai ser o barato que sai caro. Então, assim, são vários detalhes, sabe, que fazem com que a gente valorize bastante. Eu, quando cheguei aqui em Hora, eu vim em 2017, fiz a minha visita exploratória, descobri onde é que eu queria morar, vi os lugares todos bonitinhos. Quando eu voltei para alugar, cadê que eu consegui alugar? Eu fiquei 2 meses no Airbnb, pagando Airbnb, 2 meses, até eu conseguir entrar na minha casa. Então, assim, é bem, bem complicado. E outra coisa também que acontece muito, você está vendo, vou alugar um imóvel pela internet, né? Achei uma casa, gostei desse lugar, vou alugar. Tá. Aí quando você chega aqui, isso já aconteceu, verídico, quando você chega aqui, os condomínios aqui, eles têm alguns, né? Tem aquelas caçambas de lixo enormes, sabe? Para colocar o lixo, todo mundo do condomínio, porque só passa uma vez por semana o lixo, né? Então, todo mundo pode colocar o lixo nessas caçambas. A caçamba de lixo vai colada na parede do quintal. Então, assim, isso não está escrito no anúncio, você não vai saber. Você só sabe quando você chega aqui. Então, assim, às vezes são umas descobertas, assim, bem desagradáveis, sabe? E aí você é obrigado a ficar 1 ano morando nesse lugar, com o lixo ali. Tá certo que ele vai passar 6 meses congelado, mas, assim, os meses que ele não está congelado, é rato, é guaxinim, entendeu? É barato, é tudo, cara. É bem complexo, assim. Então, são os detalhes que às vezes você acha que você tem aquele plano perfeito, como eu achava que eu tinha. E você chega aqui e você se lascou e vai ter que ficar 2 meses. Hoje em dia, 2 meses de Airbnb aqui em Hora, na situação que eu tava, né, com 2 filhas, 2 quartos, $6.600. Oi? É. Também Isso. $3.000 no Airbnb por mês? 3.300? 2 meses. Não, por mês. Você falou. 6.600, você falou? 2 meses. 3.300 por mês. 4 pessoas no Airbnb. Nossa. É surreal, assim, o valor.
Então, assim, quando a Van me chamou para trabalhar com eles, eu falei, gente, eu vou agora, porque eu passei por essas coisas, né? Então, assim, eu sei o quanto é importante, né? E ainda mais quando você vai com criança, com família, gente, é super complicado. Você pega um programa desse, pega uma caçamba de lixo na porta da sua casa, ou você aluga uma casa perto desse lugar aí bizarro, que você vai atravessar a rua, tem um monte de gente se drogando, entendeu? Então, assim, é bem complicado. E eu aceitei de primeira porque eu acho que, assim, tipo, é excelente, assim. Isso resolve o problema de muita gente, assim, né? Com certeza. Ananda, muito obrigada por ter participado da live hoje. Gente, se vocês estão pretendendo ir para a Ottawa, né? Na verdade, assim, ó, pro Canadá quase toda, né? Que a Van atende várias É, no Canadá, mas, mas... Desculpa, pode falar. Pode falar. então, mais de 30 cidades, né, que a gente atende aqui no Canadá. 7, né? Isso. E expandindo. Então, assim, querendo né, chegar aqui já com o seu imóvel alugado, é só vocês mandarem e-mail para o canadá@vansweethome.ca, tá aqui embaixo, né? Tá na descrição dessa live. O e-mail para vocês entrarem em contato. Entre em contato com certa antecedência para vocês terem certeza de que vai ter, que a Van Sweet Home vai ter vaga para poder atender. Isso também é um problema, assim. A gente tem o intake, então corram quem está interessado, porque a gente tem um limite, né, assim, por mês para atender. Exatamente. Então, não percam a oportunidade de mandar um e-mail para vocês, para eles o quanto antes aqui pelo canadá@vansweethome.ca. Se vocês estiverem indo para a hora, vocês vão conversar com a Ananda. Então, mais uma vez, muito obrigada. Sentem o dedo no joinha, no coraçãozinho. Não saiam da live sem dar o joinha de vocês, o coraçãozinho de vocês, né, para as informações. Eu achei que foi um papo bacana que a gente teve hoje, né? Foi uma boa bacana. Então, é isso. Eu vou deixar você se despedir do pessoal. Isso. Então tá, pessoal. Obrigada pela oportunidade, Kit. Foi muito legal conversar com você, expor aqui os problemas e as vantagens, né, da nossa cidade linda, maravilhosa, que não é Rio de Janeiro, mas é Ottawa, que eu troquei com muito orgulho e coração. E Eu ainda tá vindo por aí, meu Deus do céu. eu quero ver quando é que você vai vir, né? Ai, não sei. Olha, se eu não conseguir ir, enquanto não tiver neve, eu vou no inverno, porque eu vou patinar de novo nesse canal e olha, no ano que vem, mais tardar. Gente, a vantagem é que a gente aqui está muito perto de Quebec, tem muita montanha aqui, né? Então, meia hora também. Meia hora, 20 minutos de Ottawa, você já tem lugar para esquiar, é bem bacana aqui. Então é isso, muito obrigada, Kit, pessoal também. Sejam bem-vindos à hora. Qualquer dúvida, podem procurar a gente. E estamos aí. Gente, uma excelente semana para vocês. E essa live vai ficar gravada aqui para vocês assistirem depois, se vocês chegaram, né, atrasados. E vai para o YouTube também. Então, fiquem tranquilos, não percam as informações que a gente for passar aqui todo mês com a Van. E isso. Beijo a todos. E beijo grande. Tchau.